Bem, vou agradecer aqui ao Davi pela objetividade da apresentação. Passou por uma série de pontos que foram discutidos aqui durante as sustentações. Já também fiz aqui algumas anotações, aliás, algumas, não muitas anotações aqui, durante as sustentações orais. E eu quero iniciar dizendo que foram mais de 30% de contribuições aceitas ou parcialmente aceitas, 40%. Eu estava dizendo aqui com o diretor Fernando que antes das sustentações orais, né? Porque esse número pode aumentar, né? Depois das sustentações. Eu quero fazer também uma referência àquilo que a ANEEL faz, e a gente tem, sempre repito isso, me perdoem repetir aqui, porque eu acho que é importante a gente reenfatizar aquela missão que está ali no quadro, ela fica ali exatamente para que a gente, todas as vezes que estamos deliberando, a gente olha para ela, saber se nós estamos realmente conseguindo o equilíbrio. Então, eu acho que essa é uma palavra que foi citada várias vezes, e equilíbrio é aquilo que nós buscamos o tempo inteiro, tanto que foi colocada na própria missão da agência. E uma observação que foi feita, que eu acho que é importante a gente fazer referência a ela, os prazos, né? O prazo que foi considerado assim como exíguo, né? E que a nota técnica que avaliou as contribuições foi pequena. Na realidade, a nota técnica, quando a gente faz a avaliação, ela é já a análise das contribuições, né? Então, ali não é um documento para ser colocado, disponibilizado para consulta pública mais uma vez, né? Na verdade, é o resultado das análises. Em que pese, nós também disponibilizamos com a devida antecedência para que todos possam avaliar, né, e conhecer aquilo que a ANEEL, que as áreas técnicas estão apresentando. E aqui, eu sempre digo que aquilo que as áreas técnicas avaliam não significa necessariamente aquilo que a diretoria vai deliberar, né? Então, algumas vezes, na maioria, na grande maioria dos casos, há uma concordância com as análises técnicas, mas algumas vezes há divergência, e inclusive algumas vezes até divergência, também pouquíssimas vezes, com a própria Procuradoria, né? Quantas vezes aqui que vocês assistiram debates dos diretores com os procuradores. E essa divergência, ou pensar diferente, na minha visão, e tenho certeza que isso é compartilhado por todos os diretores, é aonde está, uma vez eu disse que era a beleza do colegiado, era a divergência, porque eu acho que na divergência nós construímos os melhores resultados. Então, quando nós recebemos uma crítica, e nós avaliamos as críticas e estamos abertos a receber as críticas e mudamos, muitas vezes, a nossa posição. Quantas vezes que aqui cada um dos diretores já retirou um processo de pauta por conta de uma sustentação oral? Então, isso é algo valioso. A consulta pública é valiosa, a audiência pública é valiosa, e esta sessão ela é muito valiosa porque nós absorvemos e, eventualmente, revemos os nossos posicionamentos que estão no voto. Essa, inclusive, é uma das razões para que eu faça isso, não faz parte do rito da ANEEL, mas eu procuro sempre divulgar meu voto com uma antecedência, ou antes da reunião, algumas vezes a antecedência é maior, algumas vezes menor, né? Nesse caso, até por conta de termos trabalhado no sábado e no domingo para finalizar, né, da melhor forma possível o voto, nós só conseguimos disponibilizar ontem à noite, acho que foi ontem à noite, né? Ontem no final da tarde, vamos dizer assim, né? À noite é um pouco de exagero. Então, eu acho que é muito oportuno e importante e conveniente que a gente ouça as contribuições que vêm das sustentações orais. Tem dois pontos que foi muito debatido, muito tratado aqui nas sustentações, quase todos se referiram a esse ponto, que é o 655K e o 655G. Esses dois pontos nós já tivemos um debate longo aqui, tá? Um debate longo nosso,
das nossas equipes, da nossa equipe de assessoria, nossas equipes de assessoria com as equipes técnicas da agência, e chegamos à conclusão de que realmente não estava bem posto. Vou até dizer assim que a área técnica, nós decidimos isso ontem, e a área técnica me perguntou assim, mas na sexta-feira você já tinha concordado, o que mudou? Eu falei assim, o que mudou foi o domingo à noite, porque eu fiquei refletindo em casa e falei, não, esse negócio não está bem colocado. Aí voltamos a falar na segunda-feira, e eu espero ter convencido a área técnica de que não era a melhor alternativa, e convenci mesmo, né, porque tanto que houve a concordância, né, não com o meu voto em si, né, mas eles entenderam que era mais conveniente. O artigo, uma discussão que se passou aqui em relação aos artigos 70 e 71, em relação aos vícios formais, essa é uma coisa também que me chamou bastante atenção, eu anotei e acho que isso aí é algo relevante. Eu já discuti, não discuti, mas eu já fiz algumas referências aqui ao uso da crase, ao uso das paroxítonas e das oxítonas, quando se acentua ou não graficamente, e hoje passou uma boa discussão em relação ao sentido, à interpretação das palavras pendência e atrasos. Então, a gente está aqui também num momento importante de discussão também do sentido das palavras, né? Mas esse aí é também algo que é relevante, e nosso entendimento, foi apresentado pelo Davi, foi diferente do entendimento de alguns que fizeram sustentação oral. Em relação à garantia financeira, eu faço aqui uma observação um pouco diferente da do Davi, em relação ao fato da garantia de fiel cumprimento não poder ser executada. É claro, ele disse muito bem, a execução, o nosso histórico de execução de garantia de fiel cumprimento ele é baixo. Mas não só por isso que foi retirado a possibilidade da garantia de fiel cumprimento, é porque a construção das próprias apólices ela dificulta muito a execução. Então, esse é um ponto, e eventualmente teríamos que ter algum tratamento desse assunto com SUSEP, por exemplo, para poder avaliar como poderia ser construída a apólice. Apólices, normalmente, elas são padronizadas, então não é simples de fazer alteração nas cláusulas das apólices. O outro ponto que também foi muito discutido aqui é a questão também um pouco do sentido da palavra no contexto, né, de geração local. Então, eu acho que esse também foi um ponto bastante tratado aqui, trazido em várias sustentações orais e também tratado pelo Davi Rabelo. E o outro ponto, para finalizar aqui essas observações, em relação às regras de faturamento. Então, embora eu tenha assim, uma percepção de que estamos num bom caminho, ainda, eventualmente, poderia ser reavaliado esse ponto. Então, eu quero aqui agradecer ao INEL, ao MSL, ao Movimento Solar Livre, ao Hugo Brito, que fez a sua sustentação, a AXS, a Faro, a Lemon, a GDSAN, a RAI Brasil, ao Cortes ou Cortez, eu fiquei na dúvida se é Cortez, mas acho que é Cortez, Pimentel, acho que é Pimentel, a Absolar, a GD Solar, a KWP, a Nextron, a Atom, a Comerc, a Ilumisol e a Abrad, pelas contribuições que fizeram aqui nesta reunião. Eu digo tudo isso para dizer que a minha percepção, ao analisar, ao ouvir e analisar, eu usei a hora do almoço para fazer isso, né? Analisei cada uma das contribuições, e algumas delas me trouxeram dúvidas. E dúvidas que precisam ser estudadas.
Então, eu sei que eu vou, eventualmente, isso são ossos do ofício, né? Eventualmente, eu posso frustrar quem está nos acompanhando aqui hoje ou acompanhando virtualmente, e especialmente as nossas equipes, que, como eu disse no início dessa sessão, as equipes que trabalharam durante os últimos 2 meses, de forma assim, até além do seu fôlego, né, que trabalharam no Natal, trabalharam no Ano Novo, trabalharam e seguiram trabalhando de forma constante e com dedicação plena a esse tema. E também eu normalmente, quando eu termino a reunião aqui, eu apanho um pouco da minha assessoria, tá? Então, eu tenho certeza que eu vou apanhar, mas eu vou sair pela porta do fundo, porque eu vou retirar o processo da pauta. Eu vou retirar esse processo da pauta pelas razões que eu acabei de dizer. Eu acho que algumas contribuições nós vamos avaliar com mais profundidade para que a gente possa aperfeiçoar ainda mais o nosso processo, tá? E aquilo que for possível de ser revisto no meu voto, eu farei. E a minha intenção, diretor Sandoval, diretor Ricardo, diretor Fernando, é trazer esse processo de volta para a pauta na próxima reunião da diretoria, porque eu quero usar essa semana agora para aprofundar essa discussão, avaliar com mais cuidado, e porque eu quero dizer aqui que é o respeito que nós temos pelas contribuições, pelas associações, pelos consumidores, pelos agentes, pelas distribuidoras, e muito do que veio aqui eu percebo que precisa ou ser alterado ou ser explicado por que de ir num caminho ou em outro, de forma melhor. Porque muitas vezes até a nossa forma de comunicar, nos valores da ANEEL, está a comunicação. Então, algumas vezes, a forma de comunicar ela não é a mais adequada e há, eventualmente, um entendimento equivocado, no nosso entendimento equivocado, daquilo que queríamos dizer. Então, eu também, do ponto de vista de eventuais alterações no texto para tornar o processo mais compreensível, ou que todos entendam da mesma forma. Então, por essa razão, diretor Sandoval, eu vou retirar o processo, então, da pauta com a intenção de retornar com ele na próxima reunião, que ocorrerá no dia 7 de fevereiro. Então, é isso, diretor Sandoval. Então, eu vou, portanto, retirar o processo. E, além disso, vocês ainda ficam, se salvam da minha leitura de 240 itens. Né? Tá. Bem, processo retirado de pauta aí com as palmas do Rodrigo Sawaia, presidente da Absolar. Vejam, diretor, só me permita, nós não costumamos comentar processos que foram retirados da pauta. Mas, considerando o processo, eu queria mais uma vez aqui ressaltar o profissionalismo do diretor Elvio como relator dessa matéria, e que, ao fim de uma semana, nós poderemos voltar com os mesmos estritos termos do que foi proposto. O que o diretor propõe é avaliar, estudar, para verificar se há alguma mudança a ser feita. E o que a gente pede, com esse gesto, mais um gesto que a agência faz no amplo diálogo a respeito desse tema, que ele seja encarado como uma oportunidade de discutir e discutir e, eventualmente, fazer o convencimento da matéria. Não, eventualmente, utilizarmos esse período para estudar o tema com outras... Processo retirado de pauta... Processo retirado de pauta aí com as palmas do Rodrigo Sawaia, presidente da Absolar. Vejam, diretor, só me permita, nós não costumamos comentar processos que foram retirados da pauta. Mas, considerando o processo, eu queria mais uma vez aqui ressaltar
o profissionalismo do diretor Elvio como relator dessa matéria e que, ao fim de uma semana, nós poderemos voltar com os mesmos estritos termos do que foi proposto. O que o diretor propõe é avaliar, estudar para verificar se há alguma mudança a ser feita. E o que a gente pede com esse gesto, mais um gesto que a agência faz no amplo diálogo a respeito desse tema, que ele seja encarado como uma oportunidade de discutir e convencimento, discutir e eventualmente fazer o convencimento da matéria. Não, eventualmente, utilizarmos esse período para estudar o tema com outras abordagens, no sentido de que a gente prolongue mais ainda esse tema. Esse tema tem que ser resolvido. Foi feita uma escolha soberana pelo Parlamento brasileiro de assim regulamentá-lo. Obviamente, nós temos o pequeno, o grande, o médio, o que vende créditos, o que vende cotas em associação, tem aquele que quer simplesmente instalar na sua casa, tem o que monta o painel, tem o que vende painel. Achar uma lei, um arcabouço regulatório que consiga adaptar, ainda tem mais, além disso aí tem o consumidor e a distribuidora, conseguir encontrar um aparato legal, regulatório, que atenda plenamente todo mundo. Vejam, a unanimidade nunca é possível. Então, o que eu peço, mais uma vez, equilíbrio. Agradeço aqui ao diretor Elvio e peço até desculpas de fazer comentário em um processo que foi retirado da pauta. Mas o caso requer e assim eu me manifesto e não é o caso de concordarmos, mas concordo com a posição do diretor Elvio no sentido de fazer mais uma rodada de conversas e que as informações elas venham não sob o ponto de vista, diretor Elvio, o que a gente tem visto às vezes é a emoção da informação. Às vezes, quando você vai e desce num segundo nível, no detalhe, não, então a ANEEL está certo. Eu falei, está vendo? Então, se discute, se eleva a temperatura, e quando você vai para discutir o tema cientificamente, tecnicamente, a razão é dada para uma parte ou outra. E também temos a humildade, se for o caso, e assim entendemos, de acatar também tudo que for falado. Não temos nenhum problema. O que a gente precisa é ser convencido. Também queria fazer uma observação aqui, se o diretor me permite, só também, claro, o processo já está fora, já saiu da pauta, mas nesse primeiro, bom, acho que alguns sabem aqui que já faz muito tempo isso, mais de 20 anos, eu fui professor. E aluno gosta de pedir revisão de prova, né? Então, eu falo, a revisão de prova é para mais ou para menos, né? Mas eu garanto para vocês que aquilo que eu já avancei, eu não vou retroceder, tá? Só para deixar tudo mais tranquilo. E a outra coisa que nós temos pouco tempo, né? Hoje já é terça, mas eu vou tentar, nesses dias, que até o dia 7, contato com o maior número possível, especialmente aqueles que contestaram, contestar não é bem a palavra, mas que viram de forma diferente, para que a gente possa explorar um pouco mais aquilo que foi apresentado. Então, eu vou fazer os devidos contatos aí para que a gente possa avançar.